esperança cega que tenho em sua misericórdia. Amigos e amigas, bem encontrados, bem-vindos também agregados e agregadas que estão neste caminho de conhecimento da nossa congregação. Bom, eu irei fazer uma apresentação bem rápida da nossa congregação, certamente, porque é uma história um pouco mais comprida. Mas tudo começou no dia 7 de maio de 1886, numa cidadezinha chamada de Chioggia, no litoral, perto de Veneza. Bom, Padre Venturini, ele foi ordenado sacerdote no dia 24 de agosto de 1910. Ele foi logo transferido como vigário paroquial numa cidadezinha chamada Cavarzere, na província de Veneza. No dia 7 de março de 1912, em Cavarzere, ele teve a primeira ideia para fundar a congregação. A obra, ele chamava. Pense, 2 anos de padre, portanto novinho, ele já estava pensando em algo de grande para ajudar os padres. Nós diríamos, mas era coisa de padre novo, que é um vulcão de ideias. Mas ele foi pensando, alimentando, rezando, até que no dia 3 de maio de 1917, ele fez a primeira oferta de sua vida para a obra. E, portanto, a coisa, dizemos, estava pegando, não era algo no ar. E depois, no dia 3 de março de 1925, o Papa havia abençoado a obra. Mas Padre Venturini não estava satisfeito ainda. Ele queria ver pessoalmente o Papa falar da obra que não ele, mas que Deus estava inspirando de fazer. E aconteceu que no dia, depois 29 de novembro de 1926, Padre Venturini foi até Roma para se encontrar com o Papa Pio XI. E uns dias depois, no dia 3 de dezembro, aconteceu a tão desejada visita ao Papa. E Padre Venturini escreveu: o Papa foi ao encontro. Sim, sim, meu filho, vou dar todas as bênçãos, abençoo todas as vossas intenções. E Padre Venturini pensava que se resolvesse ali, nestas bonitas palavras, nessas bênçãos, mas depois o Papa acrescentou, com grande seriedade e também com um tom um pouco mais grave: nunca será feito o bastante para a santificação do clero.
nunca será feito o bastante para a santificação dos padres. E aqui está toda a glória de Deus, aqui, ainda nas necessidades dos povos. Esta é uma hora que responde aos desejos do coração de Deus. É uma obra que responde às necessidades de Deus. Vos dou todas as bênçãos. Vos dou todas as bênçãos, repetindo o Papa. Imagine, o padre Venturini dizia que ele estava tão contente que naquele dia ele passou uma hora em adoração para louvar e agradecer a Deus. Depois, no dia 7 de dezembro de 1926, aconteceu a fundação da obra. Os membros da pequena comunidade religiosa era formada somente por 2 padres e 2 irmãos leigos. No dia 7 de dezembro de 1926, então teria tido início a Pia Sociedade dos Filhos do Sagrado Coração de Jesus. Olha o nome compridão, na época era Pia Sociedade dos Filhos do Coração Sacerdotal de Jesus, porque Padre Venturini queria que aparecesse muito forte este aspecto, o coração sacerdotal de Jesus. Depois de Cavazzero, ele se mudou para Trento, e isso aconteceu no dia 19 de abril de 1928, com 3 membros, o padre e 2 irmãos leigos. E foram primeiros anos um pouco agitados. Eram 2 padres, 2 irmãos. Depois o número foi se reduzindo. E se mudou depois para a atual sede, o endereço atual onde nós estamos, no dia 24 de outubro de 1929. Em 28 de junho de 1946, a congregação é erigida canonicamente. Portanto, havia algo de realmente reconhecido pela Igreja. Era o que mais desejava Padre Venturini, que a Igreja como mãe abraçasse esta obra, a reconhecesse. O Papa havia dado as suas bênçãos, desejado de trabalhar muito para a santificação dos padres. Olha a mente e o coração, vamos dizer, fértil do Padre Mário Venturini. Ele queria que tantos padres, tantas dioceses abraçassem a causa da santificação dos padres. E assim, é aquela que nós chamamos a jornada de santificação sacerdotal, que é celebrada sempre no dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, começa justamente no dia 13 de junho de 1947. Primeiro começou só restrito, vamos dizer, à Itália. Mas claramente que Padre Venturini queria alargar os confins. E depois começou a divulgar esta jornada de santificação sacerdotal também para o mundo inteiro.
coisa que ele fez e foi aumentando sempre mais com os meios que na época havia, digitavam as cartas, mandavam pelo correio. Hoje em dia nós temos já os meios eletrônicos, temos e-mail e tanto outros recursos. E qual é a nossa identidade? Vamos dizer, a nossa carteira de identidade, o documento que sempre carregamos quando vamos para um escritório, uma repartição pública, por favor, o documento. A nossa carteira de identidade, qual é? Bem, Congregação de Jesus Sacerdote. Antes eu falei obra a obra de Jesus Sacerdote. Depois assumiu o nome mais comprido ainda, a Congregação Sacerdotal dos Filhos do Sagrado Coração de Jesus. Muito comprido. Depois do concílio, quando foi feita um pouco a revisão das constituições, etc., aconselharam de diminuir o nome, muito extenso. E assim foi aprovado o nome de Congregação de Jesus Sacerdote. O nome atual. Esta é a nossa identidade, vamos dizer também no papel, no carimbo. Mas o que nos identifica é imitar, honrar Jesus Sacerdote, contemplando e anunciando as atitudes mais profundas do seu coração sacerdotal. Olha que são coisas bem sérias. Imitar, honrar Jesus Sacerdote, contemplar e anunciar as atitudes mais profundas do coração de Jesus. O coração sacerdotal, portanto, um coração que se doa. Outro aspecto desta nossa identidade é reproduzir na santidade de vida as atenções de Jesus para aqueles que ele havia chamado para que ficassem com ele, mas também que fossem para o mundo todo para anunciar o Evangelho. E todos aqueles que ele depois continuamente teria chamado para o serviço do Evangelho. Outro aspecto, tornar próprios os sofrimentos de Cristo, participar do seu mistério de reparação do pecado do mundo. É o nosso pecado. E daqueles que chamou de amigos, de íntimos, tornando-se assim sinal de fidelidade e atestação da vitória definitiva sobre o mal. Esse aspecto da reparação. Nós pensamos reparar, consertar. A reparação no sentido de vivermos os mesmos sofrimentos, sentimentos, amor de Cristo. A doação da nossa vida. Qual é a melhor forma para reparar as ofensas ao amor de Cristo? Amando como Cristo. E percebemos que não é tão simples, porque nós reconhecemos nossas fragilidades, mas essa é a nossa identidade. É por isso que devemos, com humildade, pedir a Jesus que faça o nosso coração semelhante ao coração dele. Bem, vocês lembram o logo da nossa congregação? Eu vou ver se tem um livrinho aqui. Nós temos o logo
estilizado, Jesus mostrando o seu coração e embaixo, em latim, in finem dilexit, ou em português, amou-os até o fim. Esse é o nosso logo que foi escolhido. E para nós, assim como foi para o fundador, este é objeto de contemplação, estímulo para uma resposta generosa e incondicionada. Olha que bonito isso. E veja vocês que estão querendo participar desse nosso carisma, acompanhar os passos da congregação, a sua missão. Para vocês também tem esse compromisso. Nós, como padres, membros da congregação, mas vocês também se agregam, se unem, caminham juntos. Leigos, casados, solteiros, mas vocês querem beber desta mesma fonte. Eis então, brevemente, a nossa história, aquilo que nos caracteriza e aquilo que nós queremos viver e transmitir para os outros.